Porém, antes de vocês acessarem, né, de nós acessarmos, eu vou acessando por camadas no meu mapa também, a grandiosidade da riqueza da nossa individualidade astrológica, a gente precisa se conectar com a grandeza dessas consciências que estão atuantes no todo, no coletivo, para que a gente expresse. Então, como assim, Lara? Explica de uma forma mais prática, está muito subjetivo. Antes de você acessar o Sol, por exemplo, no meu caso, antes de eu acessar o Sol em Leão na casa 9, né, que aí tem todos os aspectos também, conjunção com a Lua, tal, com Saturno, eu preciso acessar o Sol. Antes de eu acessar a minha Lua em Câncer na casa 8, né, eu preciso acessar essa Lua. Por isso que eu falo tanto para vocês dos arquétipos de base. Então, não adianta nada ficar estudando Leão, que é o meu signo solar, ou Câncer, que é o meu signo lunar, e eu não entender, não me conectar e não ativar o arquétipo do Sol e da Lua na minha psique, que é a base, que é a conexão com o masculino e o feminino primordial. Então, né, dentro da visão astrológica, a gente observa como se tudo girasse em torno da Terra, né? Mas nós sabemos que quem está no centro é o Sol. E o Sol, simbolicamente, em nós, atuante em nós, né? Ele é o símbolo da consciência, da presença, da individualidade. Ele nos conecta, traz clareza, né? De vida, de expressão, vitalidade. E se você sabe muito sobre o signo e a casa onde está aquela consciência planetária, mas não se apropria, né? E eu falo que vocês podem se conectar com o sol na natureza, com a claridade, com a imagem do sol, começando a falar sobre o sol, né? Você não vai expressar a elevada frequência do signo, né? Ali daquela energia onde o sol está atuante individualmente em você, porque você não está conectado com a consciência planetária, e muito menos naquela área específica que é a casa astrológica. Então, para quem não entende nada de astrologia e quer começar a se conectar com o céu e com a terra em você, comece a se conectar com os astros. Pode ser por imagens, né? Então, por exemplo, todos os que eu vou citar aqui, né, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, vocês tanto têm os planetas mesmo, né? Enfim, as estrelas, os astros ali, quanto tem também as imagens de algumas mitologias associadas, né? Então, por exemplo, Júpiter ou Zeus, né? A próprio Sol tem associação, por exemplo, tem várias, né? Em várias culturas tem diferentes associações, mas, por exemplo, Apolo está associado, Ra, tem várias vertentes. Então, você pode se conectar dessa forma, você pode estudar e entender, mas o Sol está disponível no céu e está disponível dentro de você. Você pode pegar uma imagem bela do Sol e colocar para você acessar no seu celular, por exemplo, tá? Colocar onde você achar melhor, entender? E você vai se conectar com isso. Com isso o quê? Com o seu centro, com a sua estrela interna, com a sua individualidade, com o seu potencial de criar, de agir, de generosamente contribuir aqui como indivíduo no todo, tá? Sentindo que você tem um propósito, se conectando com o seu propósito, com o seu brilho, tá? E aí que tá a elevadíssima frequência do Sol. Então, quer acessar o seu Sol, no seu signo, na sua casa, se conecta com o Sol puro, com a consciência planetária do Sol. E aí, o que acontece quando as pessoas estão desconectadas do Sol ou estão com a distorção do Sol, né? Por bloqueios, por, enfim, uma série de fatores. Dois fatores. A pessoa pode se sentir depressiva, apática, se afastando, né, da vida, tendo medo de tudo, porque não tem aquela clareza, aquela força, aquela vitalidade de sustentar a própria existência, de agir, estar no comando ali da própria jornada. Então, são essas formas de estar se fechando, né? E a gente fala ficando muito lunar, muito inconsciente, porque não está tendo coragem, bravura para olhar para a luz, para olhar para aquilo que precisa ser olhado, porque o sol ilumina os padrões inconscientes também, né? Então a gente precisa ter essa força solar para a gente lidar com esses padrões e ir transmutando, fazendo essa belíssima alquimia, e aí começar então brilhar essa estrela dentro de nós. Então, se a pessoa
recentemente mesmo um cliente meu estava com alguns traços, assim, levemente, né? Meio apáticos, meio... E aí eu trouxe alguns arquétipos alinhando para ele, né? Numa outra, ele já vem em várias sessões, alinhando com o objetivo dele, mas eu senti também de trazer a imagem do sol para que ele tivesse mais vitalidade, mais conexão com a verdade dele, mais conexão com o próprio centro, mais ação, disposição. Então, observe isso, essa é uma distorção do sol. Outra, que é essa que é a falta, né? O excesso do sol, aquelas pessoas que se tornam autoritárias, porque pensam que é só o sol próprio dela que brilha, o centro do universo, o próprio umbigo, e aí se torna autoritárias, arrogantes, autocentradas, né? Que aí é uma distorção do amor próprio, é uma distorção da autoconfiança, tá? Porque o sol não é sobre isso. E aí é preciso também olhar para esses padrões e se conectar com as elevadas frequências do Sol, do centro, entendendo que cada um tem a sua estrela brilhante, que a gente está coexistindo aqui, brilhando juntos, né? Cada um ali com o seu palco e todos interagindo, interferindo, influenciando uns aos outros. Então, conectar com o Sol, com essa consciência planetária, gente, já é revolucionário. E é uma coisa simples. A maioria das pessoas desprezam simples, né? Quer que eu venha aqui e falo de nódo lunar, não sei onde, fazendo tal aspecto. E a minha professora de astrologia, que é maravilhosa, ela falava sobre isso, gente, o simples, né? E a base, as consciências planetárias são fundamentais, né? E por isso que eu falo que a gente tem que ir integrando isso aos poucos, entendendo que coisas simples como a respiração, a contemplação, a meditação e a conexão com os elementos da natureza são revolucionários. Quando você fica, por exemplo, muito tempo, né, só na televisão, ou enfim, tomando coisas para te entorpecer, essa lua em peixes, por exemplo, na distorção, muitas pessoas entram para drogas, para vícios, para excessos, até na alimentação, doce, álcool, cigarro, vários tipos, né, de forma de se entorpecer, muita, por exemplo, internet, Netflix, para não olhar para o que tem que ser olhado, né? Então, isso é uma grande distorção, que nessa lua pode vir aspectos de loucura, de devaneios, né? Porque está fugindo da realidade. Quem nos mostra a realidade é o Sol. Ele clareia tudo, inclusive os nossos aspectos inconscientes, tá? Então, ativar essa consciência planetária é fundamental para quê? Para que tudo flua. Porque uma pessoa que, por exemplo, eu estou estudando mais Urano, nossa, estou cada vez mais apaixonada quando eu vou, né, aprofundando nas consciências planetárias. É tanto amor, assim, é tanta grandeza que me falta palavras, às vezes, para expressar o que eu sinto, né? Mas Urano, por exemplo, que é uma consciência superior, né? É uma consciência, uma mente superior, né? Acima de Mercúrio. Para a gente acessar Urano, que também é muita sutileza, assim como eu falei de Netuno, de Plutão, a gente precisa estar conectado com... A gente precisa estar conectado com o nosso Sol e com Mercúrio. Senão não vai funcionar.